Então, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei que horas que você está. Quem sabe boa madrugada se você está nos vendo aí às 2 da manhã, naquela hora que você tem um tempinho. Nos interessa que você converse conosco e aprenda, ou discuta, ou discorde, ou mande imagens, ou mande ideias, ou mande mensagens para a gente, né? Para o Web Filhos, ou pessoalmente para mim, ou para qualquer uma das pessoas que você viu aqui na entrevista. Hoje eu vou trazer de novo uma pessoa que veio conversar conosco e foi uma conversa muito agradável, muito importante, que é o professor Jaime Murahovski, que é um pediatra respeitadíssimo, um professor de pediatria, livre-docente pela Universidade de São Paulo, com uma história longa de ensino de pediatria, foi professor-chefe da pediatria de Santos durante 35 anos e que tem vários livros, né? Inclusive um que é o chamado Pediatria, Diagnóstico e Tratamento, que é famoso, isso que a maior parte dos pediatras brasileiros tem lá na sua mesa do lado. E eu voltei a convidar o Jaime para ele falar um pouquinho mais da cultura do pronto-socorro e falar um pouquinho da formação do pediatra. Tudo bem, Jaime? Tudo bem, Obrigado. uma satisfação voltar a falar com você. E quando você fala em pronto-socorro, você sabe o clássico, né? Doutor, essa noite eu corri no pronto-socorro. Eu corri, todo mundo usa essa palavra. E chegou lá e ficou 2 horas esperando. Por que você correu? Estava nervoso, estava ou com febre, ou estava com tosse. Estava com tosse há quanto tempo? Já estava 2 semanas com tosse, mas achei que piorou um pouco a tosse. Então, nós vivemos hoje nessa cultura do pronto-socorro. O pronto-socorro é ótimo, todos nós ficamos muito felizes que ele existe, né? Mas ele foi distorcido na sua origem, na sua filosofia, e hoje atende casos que não deviam ir no pronto-socorro. Aliás, meu velho chefe na clínica de Ipiranga, Gomes e Matos, que estava sempre muito à frente, né, dos outros, nós tínhamos um ambulatório muito bom lá, e aí foi criado o serviço de emergência. E embora o ambulatório fosse ótimo, a turma ia no serviço de emergência. O que o Gomes e Matos nos dizia quando a gente dava plantão lá? Todo mundo que chega para o socorro deve ser atendido. Ali, em alguns lugares, não vou atender, isso é absurdo, tem que atender. Atende, vê o que é e encaminha para o ambulatório. Quer dizer, isso que a gente fazia quase 50 anos atrás é o que deve ser feito hoje. Quer dizer, é atendido, mas encaminhado depois para o seu pediatra ou para o serviço de pediatria. Já propus se colocasse até nas salas de espera um cartaz dizendo exatamente isso. Que nesses serviços faz uma consulta de urgência, mas que a criança deve ser acompanhada pelo seu pediatra. Como nós estamos numa época em que a longevidade é grande, quer dizer, as pessoas vão viver muito, também tem que ter boa qualidade de vida. E para ter boa qualidade de vida, é para ser acompanhados pelo seu médico, falando em criança, pelo pediatra geral, nas consultas de puericultura, que são muito importantes, porque é elas que vão assegurar uma estrutura física e psicológica da criança que vai permitir uma qualidade de vida boa a longo prazo. Então, o pronto-socorro é importante, mas ele tem que ser remodelado. Mas para isso, então, tanto o governo, né, o Estado, tem que saber que tem que ter serviços de saúde, como precisa ter pediatras, nós estamos falando aqui de pediatras, que é o nosso campo, né? Pediatras que se dediquem a esse tipo de atividade, quer dizer, de qualidade de vida. Deixa eu te falar uma coisa que recentemente eu estava dando uma aula em Londrina, até convidado lá por um colega nosso lá que orienta os cursos lá. E aí um colega meu, quando eu falei do pronto-socorro, levantou uma questão que eu acho bastante pertinente e que talvez esteja associada a essa problemática da busca do pronto-socorro, né? Pai e mãe trabalham o dia inteiro, né? Eles não querem faltar no trabalho, aí quando eles chegam em casa à noite, quem estava cuidando da criança, ou a escola, ou a creche, ou a empregada, ou a babá, ou a vovó, diz assim, olha, ele teve diarreia o dia inteiro, 3, 4 vezes, teve febre. Aí o pai e a mãe falam, bom, amanhã a gente vai trabalhar, nós não vamos poder levar, então vamos agora no pronto-socorro, que aí se precisar fazer um exame já faz lá.
Que eles pensam assim, porque lá tem hemograma, tem raio-x, tem exame de sangue, faz na hora, né? E a criança é atendida, não precisa marcar antes, e vão, às vezes perde a noite lá, né? E o pior, né, Jaime, eles põem a criança num lugar onde tem 70% não tem nada, mas tem uma meningite, tem uma varicela, tem um sarampo, tem uma rinotraqueobronquite, um sincicial respiratório grave, contaminado. E aí você fica numa situação pior do que você já estava. E aí essa pessoa lá me disse o seguinte, mas o problema é que na maior parte das vezes, se você fala para ir no pronto-socorro, ele vai no dia seguinte lá no ambulatório, no posto de saúde, e tem uma fila e não tem um lugar para atender. Esse é o ponto. O sistema de saúde também não está preparado e faz a família tomar essa atitude. Eu achei assim interessante essa colocação. E é real. É real. Por isso que eu disse, tem que ter o sistema de saúde, tem que mudar, porque para os governantes é mais fácil criar um pronto-socorro. Aliás, eu vou fazer uma palestra proximamente em Ourinhos e parece que é comemorando a criação de um pronto-socorro. E eu vou falar sobre a perigosa cultura do pronto-socorro. Vou tomar cuidado, porque vai ter autoridades lá que estão todas felizes que criaram um pronto-socorro. Como volto a dizer, pronto-socorro é ótimo, como felizmente para todos nós que existe pronto-socorro. Mas tem que distinguir o que é caso de pronto-socorro e o que deve ser encaminhado. Agora, se precisa ser encaminhado, precisa ter um sistema do governo e pediatras em quantidade suficiente. Precisa ter vaga nos ambulatórios, nos postos de saúde, nos consultórios, nos convênios para atender. Infelizmente, inclusive nos convênios, né? Você tenta marcar uma consulta de rotina num convênio que infelizmente muitas vezes não tem horário, venha daqui a 15 dias. Bom, aí vai no pronto-socorro, claro, né? Porque não pode esperar 15 dias para ser atendido num convênio daquela família. Então é uma situação muito complicada. Eu acho que eu entendo perfeitamente bem que nós temos que lutar contra essa cultura, mas tem que ver que o sistema é muito complicado. Tem que mudar todo o sistema, concordo plenamente. Desde a formação do médico até o Estado, a filosofia do Estado, alguns nem percebem, acham que o pronto-socorro é suficiente quando não é bom nem para o próprio Estado, nem para as pessoas. E aí nós entramos num capítulo que a gente toma até um certo cuidado em não tocar, mas acho que vale a pena tocar, fazendo todo o possível para não entrar parte política nisso, que se chama os médicos cubanos. Os médicos cubanos, a gente tem que aprender com tudo, né? Então, de repente, todos nós descobrimos, e nenhum de nós sabia disso, que estavam faltando mais que 10 mil médicos para fazer essa atividade que nós falamos. Atividade de medicina que a gente chama de medicina primária, né? Aquela que trata as doenças comuns, mas também cuida da saúde. Então, como é que de repente no Brasil faltam 15 mil médicos que precisa trazer os cubanos? Primeiro, os médicos brasileiros, acho que eu não teria 15 mil médicos. E segundo, não é atraente, né? Então, o lugar e falta infraestrutura, né? A remuneração e a infraestrutura, então não atrai o médico. Então, descobrimos que há um grande número, e olha, os próprios médicos já têm dificuldade, né? Então, se souber que tem 15 mil lugares garantidos que tenha que tem uma estrutura mínima. Retaguarda de laboratório, de exames, de internação. Não, sem exagero. Sem exagero. Porque deve ter uma hierarquia. Isso. Quer dizer, vários municípios pequenos não precisam ter quase nada, é só um médico lá. Sabe que a população fica satisfeita quando tem um médico. Claro. Mesmo que não tenha muitos recursos. Agora, é lógico que ele tem que ter um mecanismo no qual ele possa enviar os casos para uma segunda etapa, uma terceira. E nessa linha, que eu acho muito bom você colocar isso, uma das coisas que eu sinto e que eu vejo o problema é o uso político disso, né? Quer dizer, você usar politicamente uma coisa que poderia ser feita diferente. Podia chamar a Associação Médica Brasileira, as faculdades, discutir com eles o que nós podemos fazer, para onde nós vamos mandar os médicos. Fazer uma carreira para o médico que não tem uma carreira, como tem os juízes. Por que tem juiz nas pequenas cidades e eles vão progredindo? Bota os médicos nessa carreira.
Sabe? Então você faz um concurso, entra, aí você vai trabalhar lá no Amazonas. Bom, depois de 2 anos você presta outro concurso, aí o cara novo que se formou entra lá. No exército é isso. também, né? Isso é maravilhoso, porque aí o nosso residente tem emprego, tem trabalho, se sentem atraídos pelas profissões. Essa discussão da pediatria, né, que a gente tenta dizer que não, a gente diz que sim, que está diminuindo o número de pediatras, mas está. Quer dizer, eu vejo que as residências de pediatria já não atraem tanto como atraíam antigamente. Sim, sem dúvida. Por causa do tipo de especialidade que é a nossa. Nós somos os últimos clínicos gerais que existem, né? Não tem procedimento, que geralmente é o que se valoriza o procedimento. Então, essa situação, que você tem toda a razão, me parece... Eu me sinto desconfortável quando eu discuto essa questão dos médicos cubanos. Porque é claro que a população fica feliz porque tem um médico lá. E outra coisa, não é contra nenhum médico estrangeiro, só que eles têm que fazer um exame de equivalência e provar que eles sabem medicina, né? Isso é importante, né? Olha, esse exame de equivalência, eu não sou muito a favor. Eu acho que isso é um pouco burocrático, viu? Tem que saber que você tem uma boa formação. E esses médicos, olha, eu volto a dizer, não vamos entrar na parte política. Esses médicos têm uma formação primária boa, ao contrário da nossa formação, que visa o especialista, o professor, como você disse. Em parte é verdade. Então, o que você falou também no começo, nós temos que reformular o curso médico. Já se falou em aumentar para 8 anos, um absurdo. Você vai se formar quando? Bom, e a residência agora foi para 3, né? E a residência é 3. Então, eu acho que pode até diminuir. Em vez de 6 anos, pode formar 4. De que maneira? Nós temos, você sabe, o curso básico. O curso básico é muito sem graça, não atrai o estudante. Nós que fizemos USP, me lembro como era bioquímica, não era fisiologia. Mas era horrível. Anatomia topográfica, era uma decoreba bárbara. Então, né? nós temos que ter, por exemplo, a bioquímica, não pode ser bioquímico, tem que ser bioquímica para médico. Quem dá aula geralmente a gente falava na nossa faculdade que a gente tinha bioquímica no 2º ano inteirinho, lembra desse curso médico? Lógico. Quem passava em bioquímica, a gente dizia que ia ser médico, porque o difícil era passar em bioquímica, né? Era terrível, era duríssimo, porque tinha que estudar muito. Em vez disso, pode ser algumas aulas básicas, bioquímica para médico. E até minha ideia é no fim da tarde, quer dizer, lá para 5, 6 horas da tarde. E passar o dia todo como médico de família. Mas isso está mudando. Essa nova forma de ensinar, com essa nova metodologia de ensino agora, em que o estudante entra no 1º e 2º ano já atendendo, né, que algumas faculdades implantaram, é interessante. Eu ainda ontem conversei com um garoto que está no 2º ano de medicina de uma faculdade em que tem um sistema clássico e um outro que está num sistema novo. É claro que o menino no 1º ano já gosta de botar um avençal, quer pendurar o esteto, e a gente na USP, a gente ficava até o 4º ano sem ver criança, sem ver paciente. A gente trabalhava, estudava. Era né? desanimador, a gente entrava, como você disse, com aquele fogo e era desanimador. Tem que ser médico, mas também, não como aconteceu com a minha filha, que acabou desistindo da medicina, colocaram ela no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Ela desistiu da medicina. Não é ir no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que é o pior lugar do mundo. Eu me lembro. Jovem. Do PSP famoso. O pronto-socorro de pediatria. Então, tem que ir nesse serviço de. Eu me lembro do PSP que a gente tinha os professores. Da família, né? A gente falava, desidratação, isotônica, hipertônica ou hipotônica, lembra disso? Aí você tinha que montar as fórmulas de soro, né? Que hoje a gente não se vê mais, né? Você não pensa mais em hidratação endovenosa, graças às modificações da pediatria. Mas eu acho que você tem razão. Agora, veja, essa discussão é uma discussão muito profunda e muito grave, porque a gente tem os dois lados da questão, né? O lado de você usar politicamente isso, o que trouxe algumas pessoas acham, os médicos brasileiros são elitistas, não querem trabalhar, não querem ir para os lugares difíceis. Não é bem assim, é que você precisa ter uma carreira de médico, você precisa ter uma infraestrutura, você precisa ter um local que você possa fazer uma medicina decente, né? Sobretudo depois de 6 anos de curso e 3 anos de residência, são 9 anos, né? Mesmo que você entre na faculdade com 18 anos, como eu entrei, você eu acho que também, a gente vai sair da faculdade com quase 30 anos. Para você começar a ganhar a vida, né? Então é difícil. Você disse uma coisa importante, a carreira, porque, digamos, os estrangeiros não precisam de carreira, eles são contratados por 3 anos, daqui 3 anos eles dizem tchau e vai para casa.
O médico brasileiro, se fosse trabalhar num lugar desses, teria que ter uma carreira. E você deu ótimos exemplos. Os juízes, os militares, eles têm uma carreira e dá certo isso. Por que não pode fazer isso para Não, e você tem juízes em todas as cidades e eles progressivamente vão vindo para varas que são mais confortáveis. E as pessoas vão entrando e vão fazendo concursos mais competentes. Isso em medicina seria ótimo, uma carreira médica na saúde pública. Que não tem, né? Que é uma coisa que é fundamental para desenvolver isso, eu acho. Então, essa é a estrutura que faltou e aí entrou a parte política, né? Como você disse. Não vamos discutir isso agora, mas devia ter sido discutido antes, porque pegou todo mundo de surpresa. Hoje a gente sabe que há necessidade, então se há necessidade, olha que bom, vamos fazer uma carreira, né? Dá um bom nível de atendimento, mas os médicos também têm que estar preparados para isso. E por isso que eu disse que como nós falamos no começo, o curso médico tem que ser modificado, deixar a parte básica apenas como aulas, então, bioquímica, biofísica, biofísica para médico. Então tem meia dúzia de aulas que interessam para o médico. Aí tem que saber tudo. Hein? Em Santos, quando eu era professor, eu fazia, não era nota, era uma prova de conhecimentos mínimos. Tinha que acertar 100%. Não era nada de nenhuma pegadinha, nada que estava no rodapé, eram as coisas básicas, mas as coisas básicas tem que saber 100%. Se tirar nota 7 é bom, então se não tinha 100%, tinha que fazer uma nova prova daqui a um pouco até atingir 100%. Aliás, a minha filha que mora nos Estados Unidos, ela falava isso para mim: pai, eu não sei como é que estudante de medicina pode tirar 8, então ele tem chance de 20%, ele mata uma pessoa que não sabe. Olha, eu digo a mesma coisa. Quando tinha que tirar nota 8, a gente sabe que na prática não é verdade, mas teoricamente ele sabe 80%. E seria aqueles 20% que ele não sabe é que são importantes. Por isso que eu dizia, não, eles sabiam, os alunos sabiam quais eram os conhecimentos mínimos e tinha que acertar 100%, não pode ser 95%. Agora, isso faz parte, né? E para terminar, nós estamos no finzinho desse bate-papo, temos mais alguns minutinhos aí. Como é que você vê essa questão da formação dos pediatras? Realmente você acha que está diminuindo o número de pediatras e por quê? Bom, que está diminuindo está, né? Tanto assim começou a sobrar vaga nas melhores residências de pediatria. Porque o pediatra, aquilo que você disse, o pediatra é mal remunerado. Ele não tem procedimento, todas as outras especialidades, dermatologia, que não tinha nada, de repente agora subiu, né? Então, ela é mal remunerada porque a turma acha que não tem importância. Nós somos clínicos, né? E clínicos têm que mostrar importância para a sociedade, para a criança e para a própria sociedade que vai lucrar, vai diminuir os seus custos no futuro com pessoas que não têm boa qualidade de vida. Você acha que isso é uma das razões pelas quais hoje nós estamos começando a ver uma procura dos residentes por super especializações de pediatria? Exatamente. Pneumo, dermato, nefro, neuro, né? Eu vejo no consultório, doutor, o senhor não acha? Uma criança com resfriado comum, o senhor acha que eu devo ir num pneumologista? Não, eu sou pediatra, minha filha, não precisa, por causa de um resfriado, você não vai no pneumo. E eles fazem isso porque é uma forma de atrair cliente, né? Ou porque é necessário para eles. É claro que as especialidades são importantes, eu não estou discutindo que não, mas só que na área muito especial, né? Porque o pediatra vê a coisa de uma maneira geral, né? Isso aconteceu na clínica médica, né? E acabaram os clínicos gerais. A pediatria é até mais difícil porque o volume é menor, né, de crianças. Então, mesmo nas especialidades, as especialidades seriam boas como ensino, pesquisa e ensino. Depois, aí todos os pediatras gerais devem ter conhecimento. E crescimento e desenvolvimento, imunização, aleitamento, nutrição infantil são coisas que todos os pediatras devem fazer, né? E que realmente são fundamentais. E eu vejo, e outra coisa que me assustou muito no outro dia, não sei se você está sentindo isso, eu fui dar uma aula outro dia no 4º ano, é inacreditável, eu pensei que 90% dos alunos eram mulheres. Está virando uma profissão feminina, né? Feminina. Por que está virando uma profissão feminina? Exatamente porque a remuneração não é tão boa e as mulheres, por aceitam-se mais e aceitam isso. Né?
E elas ficam numa situação difícil, são exploradas até nisso, né? Mas ainda a gente acha que ela vai ter um provedor, que é o marido, né? Então elas podem se dedicar a uma coisa de remuneração inferior. Mas mudou muito isso, né? E realmente mas é uma injustiça ainda isso, tem. né? Ó, na minha turma dos 80, tinha 7 mulheres, já naquele ano já era um escândalo. E como você disse, agora... Agora é o contrário, nós estamos cada vez com mais... Olha, terminamos. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu espero sinceramente que a gente possa ter outras vezes, outras conversas mais sobre pediatria, que é uma grande honra receber você. Olha, é uma satisfação e precisamos da ajuda da população, né? Para que ela pressione as autoridades pressionem as universidades para que haja uma boa formação do médico, uma formação que é moderna, engraçado, e uma certa volta às origens também, né? Porque excesso de modernidade atrapalha. Ninguém é contra, né? Mas tem que ser um pouco a volta às origens, que são os valores eternos da medicina e principalmente da pediatria. A gente tem poucos valores eternos, porque os valores vão mudando, né? Mas a pediatria, em particular, tem valores que são eternos e a gente precisa cultivar e não deixar que eles morram. Eu me lembro que às vezes eu falo isso para os alunos, para os residentes, acho que a melhor coisa em pediatria, numa consulta, é ter tempo para ouvir as pessoas e ficar rouco de tanto ouvir. Ótimo, gostei. Muito abraço e até a próxima vez. Muito obrigado pela sua audiência.